Olá, irmãos, tudo bem com vocês? É um prazer poder estar conversando com vocês nesta tarde, estar fazendo o estudo bíblico nesta tarde ou nesta noite, dependendo do horário que você está assistindo. Antes de conversarmos sobre a palavra de Deus, eu gostaria de fazer uma oração pedindo a direção do Senhor para a sua vida. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esse dia que o Senhor está nos dando. Obrigado, Senhor, por podermos buscar a Tua presença, por podermos entrar em contato com os nossos irmãos, instruindo-os na Tua palavra, naquilo que cremos ser a Tua vontade para a vida de cada um de nós. Nos abençoe neste momento de reflexão. Perdoa-nos todos os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de ler um versículo com vocês, que está em João, capítulo 17, versículo 3. Diz assim a palavra de Deus: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Dentro desta ideia do texto, que conheçam a Jesus Cristo, a quem enviaste, a vida eterna está fundamentada em que creiamos que Jesus Cristo é o enviado de Deus, é o Salvador do mundo, é aquele que veio para nos redimir, nos reconciliar com o Pai e nos dar vida eterna. Então, baseado nesta ideia, eu quero mostrar para vocês alguns exemplos bíblicos de pessoas que fizeram confissões com os corações abertos, dizendo o que eles pensavam de Cristo, mostrando o que estava no mais profundo dos seus corações, revelando quem era Jesus Cristo para eles. É muito importante que nós revelemos quem é Jesus Cristo para nós. Então, eu gostaria de começar com Pedro. Pedro, ele teve muitos deslizes, mas quanto à sua fé em Cristo, ninguém pode duvidar. Lá em Mateus capítulo 16, versículo 16, diz assim: Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, neste momento ele está falando pelos apóstolos, por ele e pelos apóstolos que estavam ali. Vejam a sua convicção. Eu creio, nós cremos que tu és o Cristo. Frente a frente com o Senhor Jesus, ele disse isto. Ele revelou a sua fé. Tu és o Filho do Deus vivo. Tu és o único. Tu és o Deus verdadeiro. Tu és o Deus em quem eu creio. Tu és o Messias que eu esperava para a minha vida. Mas também posso partir para uma outra declaração. A declaração de Natanael, lá em João, capítulo 1, versículo 49. Natanael disse assim: Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus Cristo era o Filho do homem, mas Jesus Cristo também era o Filho de Deus, aquele que viria ao mundo para resgatar a humanidade. E Natanael declarou também o que havia no mais profundo do seu coração. Ele disse: Eu creio que tu és o Filho de Deus. Que declaração maravilhosa, irmãos. Mas também vamos a uma declaração que sempre está na baila e que sempre lemos através da Bíblia. A declaração da mulher samaritana. Lá em João 4, versículo 29, a mulher samaritana disse o seguinte: Vinde comigo
e vejo um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será que porventura não é este o Cristo? Então ela foi buscar as pessoas, contar para as pessoas que ela tinha encontrado o Cristo, que ela tinha encontrado o Salvador prometido, que ela havia falado com o Salvador. Então ela foi anunciar e ela revelou o que ela tinha no seu coração, que Jesus era o Cristo, era o prometido. Mas também eu quero partir aqui para uma segunda declaração de Pedro. Pedro não ficou só naquela primeira. Em João capítulo 6, versículo 69, João diz assim, ou Pedro, disse assim: e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Vejam só, Pedro disse, nós temos crido e conhecido. Vejam, é um presente, um passado ligado a um presente. Nós temos crido, caminhado, crendo que tu és o Santo de Deus, que tu és o Cristo. É uma outra declaração de Pedro, mostrando o que havia no profundo do seu coração. Mas também quero destacar com vocês uma outra declaração, que é a de Marta, lá no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 27. Marta disse assim: sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Ela mostra aqui uma convicção completa. Eu tenho crido, desde que lhe conheci, eu tenho crido que tu és o Cristo, que tu és o prometido, que tu és o que devia vir ao mundo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Não era importante crer em Cristo apenas como o filho de José e de Maria. Tinha que crer que Cristo era o Filho de Deus. E a gente vê nessas declarações, esses personagens dizendo, eu creio que tu és o Filho de Deus. Mas também nós temos a famosa declaração de Tomé. Tomé foi aquele que a princípio não creu, a princípio duvidou, mas quando Jesus o procurou e ele se encontrou com ele, Tomé disse assim, Senhor e Deus meu. Quando Tomé chama o Senhor Jesus de Senhor, ele está dizendo, eu sou servo. Quando ele diz, Senhor e Deus meu, ele está dizendo, tu és o meu Deus. Ele está reconhecendo em Cristo o seu Salvador, o seu Senhor. Ele está dizendo que crê em Cristo e na sua ressurreição, porque anteriormente a isto, ele não cria que Cristo havia ressuscitado. Ele disse, se eu não ver os sinais nas mãos, se eu não ver os sinais nos pés, eu não acredito, eu não creio. E a partir desse momento, ele se ajoelhou e humildemente disse, Senhor meu e Deus meu. Ele está crendo em Jesus como um Senhor pessoal de sua vida. Mas também, nós vemos uma declaração, a do eunuco etíope, que foi evangelizado por Felipe, e ele respondeu, Felipe falou assim, olha, aqui tem água, você quer ser batizado? Ele disse, Felipe disse para ele, se você quiser ser batizado, é lícito, se você crer de todo o seu coração. Veja o coração envolvido, a fé envolvida. E o eunuco disse, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. O eunuco disse, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Portanto, nessas declarações está
estão envolvidas vidas que, a partir do momento que creram em Cristo, tiveram carimbadas, tiveram ratificadas a garantia de vida eterna. É muito importante a forma como cremos em Cristo. Podemos crer em Cristo como um filósofo, podemos crer em Cristo como alguém muito importante que veio ao mundo, como alguém que ensinou coisas belas. São verdades, mas é preciso reconhecer que é pecador e que em Cristo está a solução para o pecado. Em o Cristo que veio dos céus para pagar o preço do nosso pecado. E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Você crê em Cristo como Filho de Deus? Onde está fundamentada a sua base de fé? É muito importante crer em Cristo de todo o coração, como o Filho de Deus, o Messias de Deus, o Salvador do mundo. Faça isto. Creia no Salvador pessoal. Entregue a sua vida para esse Salvador pessoal, que é o Filho de Deus, é aquele que nos dá vida eterna, foi aquele que veio para nos reconciliar com Deus. Nesse momento, faça essa reflexão, faça os seus pedidos de oração e coloque diante de Deus. E que Deus abençoe você e abençoe a sua vida e a vida da sua família.